Temos que seguir o passo a passo da atividade 2. O que essa atividade 2 está pedindo? Para a gente construir uma circunferência de raio 6 centímetros utilizando o compasso. Então, eu quero que vocês, se tiverem o compasso, façam, porque vai ser interessante para vocês entenderem essa relação que nós vamos construir. Então, como que eu faço para construir essa circunferência de raio 6? Vou pôr a minha ponta seca do compasso em cima da régua, no 0, e abrir em 6, tá? Então, o raio da minha circunferência a ser construída será 6 centímetros. O que eu faço? Fixo a ponta seca em um ponto da minha folha e abro o compasso, aliás, com o compasso já aberto em 6 centímetros, vou circulando, segurando apenas nessa parte superior aqui do compasso. Bom, feito isso, o que a gente vai fazer? Ele tá pedindo pra gente utilizar o transferidor para dividir o compasso em 6 partes, mas eu vou sugerir para vocês, para nós fazermos de uma forma um pouco mais simples. O que vocês vão fazer, ó? Vocês sabem onde está o centro, né? Quando você colocou a ponta seca, você sabe onde está o centro. O que você vai fazer? Com a mesma abertura, você vai fixar o compasso em cima de uma das bordas. E aí, você vem aqui, ó, e marca uma medida, coloca o compasso nessa medida que você acabou de marcar, tomando cuidado para não perder a abertura do compasso, marca a segunda e assim sucessivamente. Vamos fazer até chegar no final. Então, ó, já marquei 3, 4, 5 e 6. Cheguei na última. Se vocês quiserem verificar, ó, quando vocês puserem na última, vocês vão ver que... Opa, deu uma escapadinha aqui. Quando vocês puserem na última, vocês vão ver que repete lá na última marcação. Fez isso, o que a gente vai fazer? A gente vai recortar os segmentos traçados, obtendo 6 setores circulares. Eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer isso. Vou pegar a régua aqui, ó, ligando o centro à minha extremidade e mostrar para vocês como que eu consigo fazer isso daí. O que é um setor circular? Ele é isso aqui, ó. Essa medida bonitinha aqui, como se fosse uma fatia de pizza. Essa medida aqui, ó, é o nosso setor circular. Então, nós vamos ter 6 setores circulares. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, beleza? Feito isso, aí nós vamos recortar como ele pede e depois a gente vai colar no caderno os setores circulares de forma que vai encaixar formando uma nova figura. Vou pausar o vídeo para fazer o recorte e aí a gente volta a conversar. Bom, pessoal, então aí o enunciado pede para que a gente cole esses setores circulares, formando uma nova figura. Se você der uma olhadinha, a nossa figura aí, ela parece o quê? Vou tentar colocar aqui para vocês a régua, para vocês identificarem qual figura tá aparecendo. Muito bem, tá aparecendo um paralelogramo. Então, o que a gente consegue ver? Lá, a questão 2.1, ela pedia para fazer esse passo a passo que eu fiz com vocês. O item A pedia para recortar, então, e fazer essa colagem que eu fiz. Quando a gente faz a colagem, a gente percebe que a figura formada se assemelha a um paralelogramo, tá? O que eu fiz aqui nesse desenho? Se vocês verificarem,
vocês vão ver que eu coloquei um sobre o outro para que vocês identificassem melhor. Mas lá na nossa apostila, os setores circulares são colocados lado a lado, né? Então, mostra pra gente o que nessa figura? Primeira coisa que a gente tem que perceber é, nós dividimos aqui em 6 partes. Se eu dividir em mais partes, esse setor aqui, ó, vai ficar cada vez menor. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que esse arquinho aqui vai ficar cada vez menos acentuado, então, eu vou conseguir verificar melhor a semelhança com o paralelogramo, tá? Aí, tem uma pergunta B. Qual é a pergunta B? Considere o comprimento da circunferência e associe as medidas do novo polígono. É possível encontrar a área do círculo? O que vocês precisam se lembrar? A área é quando eu quero cobrir uma figura. E isso que eu tenho aqui todo particionado é um círculo, tá? Vamos pensar o seguinte. Qual que é a forma, a regra para calcular área de paralelogramo? Bem, para calcular a área de um paralelogramo, eu tenho base vezes a altura, tá? Só que neste caso, eu quero que vocês percebam que a minha base não vem ser o tamanho da circunferência todo. Vocês concordam? Por quê? Metade da circunferência tá aqui compondo a parte de baixo e metade tá compondo a parte de cima. É o mesmo raciocínio que foi empregado lá na demonstração da apostila, mas eu preferi fazer dessa forma para vocês verificarem melhor. Então, ó, esse comprimento da circunferência que é formado por esses arcos aqui juntados um ao lado do outro, ele foi dividido na metade essa distância daqui até aqui. Então, essa base aqui, eu vou chamar, peraí, deixa eu colocar aqui, área igual. Essa base aí, eu vou chamar o quê? De o comprimento da circunferência, correto? Sim, né? Como que eu faço para medir o comprimento da circunferência? Ah, professora, eu não tô entendendo por que essa base é o comprimento da circunferência. Eu vou retomar aqui no desenho, espera um instantinho. Vou pegar uma circunferência menor e vou traçar com vocês. Ó, vou traçar uma circunferência aqui nesse cantinho da folha. O que é o comprimento? É a distância para dar a volta completinha na circunferência, certo? Tá, essa voltinha aqui, ó, começando aqui, dando a volta e terminando aqui, ela é chamada de comprimento da circunferência. Quando eu fui dividindo a minha circunferência em 6 partes, ou em mais partes, como na apostila faz, cada um desses arquinhos aqui, ele corresponde juntando a circunferência toda, ele é uma parte da circunferência. Então, essas partes aqui, ó, é correspondente à metade. E essas partes de cima é a correspondente à outra metade. Então, por isso que o meu comprimento da circunferência aqui todo, meu comprimento da circunferência toda, vem ser o quê? Na minha figurinha aqui bonita, ela vem ser o quê? Metade da base vezes a altura. Não sei se agora, acho que agora vocês devem ter entendido melhor. Vamos lá para a continuação. Então, a área agora da circunferência vai ser dada por... qual que é o comprimento daqui até aqui? É o comprimento da circunferência, que é 2πr. Tudo isso dividido em
duas partes. Tudo bem? Acredito que sim, né? E a altura da minha circunferência vem ser o raio da circunferência. Então, aqui eu coloco o raio. E aí, ó, vamos colocar aqui na frente, vocês vão ver o que vai acontecer. Eu tô multiplicando um número que não tem denominador por um número que tem denominador. Então, é a mesma coisa que aqui não tivesse nada. Então, ficaria 2 embaixo e vai ficar 2πr vezes r ao quadrado. Aí, olha que lindo, 2 em cima, 2 embaixo, eu corto. A área da circunferência é dada pelo quê? Por πr ao quadrado. Nossa, professora, eu vou ter que fazer tudo isso? Não, você vai ter que decorar que a área da circunferência é dada por πr ao quadrado. Só isso, certo? Vamos lá? Então, agora que a gente já fez a demonstração da regra, da fórmula para encontrar a área, vamos fazer o exercício 2.2 da apostila, que ele já está resolvido no material, mas eu quero explicar ele para vocês. O Carlos pretende contratar uma empresa para construir uma piscina de formato circular na sua casa, sabendo que ela terá 6 metros de diâmetro e que o Carlos tem um espaço disponível de 39 metros quadrados para a construção da piscina. É para a gente responder se essa área é suficiente ou não. Então, o que nós vamos fazer? Vamos calcular a área da piscina. Vou colocar aqui, ó, área de P, que é a piscina. Acabamos de ver que a regra, que a fórmula é π vezes r ao quadrado. Π vezes... Então, vamos lá, ó. Eu já fiz a leitura e eu já sei que a área de uma circunferência é dada por π vezes raio ao quadrado. O que foi dado aqui não foi o raio, foi o diâmetro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar só o raio. Se o diâmetro é 6, o raio é a metade. O raio é 3. Agora, vamos substituir aqui. O π é 3,14, o raio é 3 ao quadrado. Quando eu tenho isso aqui, ó, uma expressãozinha numérica dessa, eu tenho que seguir a ordem de operação. Primeiro propriedade, primeiro potência, depois multiplicação. Então, vai ficar 3,14 vezes 9. Isso daqui, a área da piscina, vai ser 28,26 metros quadrados. Como ele tem 39 metros de área disponível, sim, a área é suficiente, certo? Olha só que interessante esse exercício 2.3. Eu vou dar uma complementada nele depois com vocês, tá? Vamos lá primeiro para as informações dadas. Então, uma cidade vai construir uma pista de caminhada em formato circular, sabendo que a área desta pista será igual a 1.519,76 metros quadrados, qual que deve ser a medida do diâmetro. Ó, facinho. Vamos usar o seguinte, ó, vou fazer aqui ao lado. A área é πr ao quadrado, não é? Então, o que eu vou fazer? Eu já sei que a área é 1.519,76. Isso tem que ser igual a π, que é 3,14, vezes o raio ao quadrado. Dá uma apagadinha aqui para a gente fazer uma sequência aqui. O que eu tenho? Eu não tenho uma igualdade com uma incógnita, que é o r ao quadrado. O que tá multiplicando ela, eu vou passar dividindo. Então, vai ficar 1.519,76 dividido por 3,14. Isso aqui é o valor do raio ao quadrado. Então, o raio ao quadrado vai ser o resultado dessa divisão, que no caso dá 484. Aí, veja bem, eu não cheguei ainda na resposta do raio e muito menos do diâmetro. Por quê? Eu tenho que o raio ao quadrado dá 484. Se eu extrair
a raiz quadrada de 484, aí sim eu chego no valor do raio. Porque quando eu tenho assim, ó, um número que elevado ao quadrado dá 484, para eu descobrir qual é esse número, eu vou tirar a raiz de 484. E fazendo aquele processo de decomposição que eu já ensinei para vocês em outro momento, mas que agora eu só vou lançar a mão aqui, eu faço a decomposição e descubro que o raio equivale a 22 metros. Muito bem? Ok. Com esta informação, eu chego no que o exercício pede. Dá uma observada aqui na minha circunferência. Lembrando que raio é a medida do centro até a extremidade. E diâmetro é a medida de uma extremidade à outra passando pelo centro. Então, para eu encontrar o diâmetro, é só eu pegar aqui, ó, e fazer 2 vezes a medida do raio, ou seja, 2 vezes 22, que dá 44 metros. Essa é a resposta do exercício. Se eu quiser complementar esse exercício com vocês, perguntar assim, turma, tá, agora me fala o seguinte, quanto que uma pessoa que dá uma volta nessa pista caminha? Quantos metros essa pessoa caminha? O que eu teria que fazer? Esse é o meu complemento da pergunta. Eu teria que descobrir o comprimento dessa circunferência, se eu fizesse essa pergunta para vocês. E aí eu falo o quê? O comprimento é 2 vezes o π vezes o raio. Então, ficaria 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 22. O comprimento, neste caso, 2 vezes 3,14 dá 6,28, ok? 6,28 vezes 22 vai dar 138,16 metros. Ou seja, uma pista de praticamente 138 metros de comprimento.